Olá, sejam todos bem-vindos a mais um webinar. Meu nome é Matheus Catalani Pirani e hoje eu vou acompanhar aqui a doutora Natália Doza, que ela é advogada da esfera do direito constitucional, da esfera consumerista, regulatória, administrativa e civil. Ela é formada e tem mestrado e especialização, todos pela PUC São Paulo, e hoje vai contribuir conosco aqui com essa temática que é super importante em relação à aviação aérea e as suas implicações no direito brasileiro, sobretudo com a incidência da pandemia que ainda nos assola. Olá, doutora, seja bem-vinda. Oi, Matheus, obrigada pela apresentação, obrigada, Jurisende, e aos nossos espectadores por essa oportunidade de trazer um pouquinho mais desse conteúdo para vocês. Nós que agradecemos, doutora. Seja muito bem-vinda. Tenho certeza que nós vamos ter aqui um momento muito rico com a sua fala. Vamos começar já com pontos que me levam a grande curiosidade. Como que o setor da aviação impacta na economia, no direito brasileiro? Como que esse setor está hoje na perspectiva da senhora? O setor da aviação aérea, assim, ele não só em termos de matéria, mas também de economia, ele é super importante, não só no Brasil, como no mundo também. Hoje, não hoje por conta da pandemia, mas aí num cenário pré-pandemia, mais ou menos em 2019, quando a gente teve um grande boom de viagens aqui no Brasil e também em outros lugares do mundo, a aviação chegou a representar 1% do PIB da economia mundial. Então, se você pensar na quantidade de atividades que nós temos aí exercidas pelos mais diferentes países, 1% do PIB é uma coisa bastante relevante, né? Então, economicamente, é super importante, inclusive porque mexe também com outros setores da economia. Então, você tem aí turismo, você tem esportes, você tem lazer, você tem várias outras atividades que também se relacionam aí com a aviação aérea, né? Que são por ela também impactadas e que sofrem também impacto, né? Preço do diesel, preço de passagem, tudo isso a gente tem bastante impacto no setor aéreo. E se a gente focar um pouquinho mais na parte do direito, especialmente, o direito aviário, ele é muito dinâmico e ele é super complexo. A gente tem não só as leis específicas do setor, como a gente também tem convenções internacionais, regulamentos de ANAC, portarias de ANAC, de Anvisa, temas de PROCON, tudo isso incidindo jurisprudência, temos discussões interessantíssimas no STF. Então, assim, para quem procura uma área para se dedicar, para estudar, é super bacana, tem para tudo que é gosto e o que não falta é tema para estudar. Excelente, doutora. Nós ainda estamos, né, infelizmente, vivendo um alerta sanitário em razão do Covid-19. A pandemia impactou substancialmente todas as searas, né? Isso já é de conhecimento público e notório. Mas como que foi o impacto da pandemia no setor da aviação, né, conjugado aí com a dinâmica do direito que a senhora pontuou? O setor aéreo ele foi realmente um dos mais impactados por um motivo muito simples, né? Uma das primeiras medidas que você teve aí de contenção da pandemia foi justamente restringir a circulação de pessoas, especialmente internacionalmente, né? Para evitar, quando a gente não tentava evitar que isso virasse uma pandemia, foi justamente controlar essa circulação. Então, a gente teve muitas regras novas para evitar que, vamos dizer, em linhas gerais, para realmente bloquear esse turismo, né? O que a gente tinha de avião decolando, o que a gente tinha de circulação permitida, eram questões humanitárias, de repatriação de quem estava fora, ou para levar medicamento, ou para trazer diplomata, mas assim, a parte de turismo mesmo, da aviação de dia a dia, praticamente sumiu. Então, foi um momento muito difícil para as companhias aéreas e também para os consumidores e para as redes de hotéis, enfim, para todas essas outras esses outros setores impactados que têm essa relação muito íntima com a aviação, mas para as companhias aéreas e para os consumidores isso foi muito difícil, porque é isso, quem tinha passagem ficou sem saber o que ia acontecer com a passagem, se ia perder, se ia poder remarcar, se ia ter uma cobrança extra, e as companhias aéreas também ficaram sem saber quando iam poder retomar as atividades, como iam se manter na ativa durante esse tempo, como iam honrar seus compromissos, tanto com consumidores, como com funcionários, como com outros fornecedores. Então, foi um momento, assim, realmente de reinvenção para o setor. Nem mesmo durante o entre guerras, e quando você tinha aí potências gigantescas brigando entre si, você teve uma paralisação tão grande do setor aéreo como tivemos agora.
A senhora pontuou muito bem acerca acho que da esfera que mais, assim, diretamente sofreu o impacto nessa perspectiva das relações né, do consumo da aviação foi o próprio consumidor, né? Então, nesse sentido, o que acabou mudando? A gente vê lei da pandemia, nós vemos que às vezes os estados individualmente regulamentam entre si, nós vemos municípios regulamentando coisa, mas a nível do consumidor, eu acho que essa é um diálogo que ainda não está muito claro na cabeça de todos os consumidores. O que mudou, doutora, em relação a isso hoje? Vamos pensar não ainda em projeções, mas hoje, se nós fôssemos pensar em viajar hoje, o que mudou? Enfim, qual é a contribuição de resoluções de ANAC, enfim, desses órgãos que a senhora pontuou? O que mudou hoje? Bom, a gente teve realmente alterações na regulamentação da ANAC, especialmente com relação à questão de quem pode entrar no país, né? Acho que todos devem ter, se não todos, boa parte dos brasileiros deve ter visto o vexame lá do jogo do Brasil-Argentina, em que os argentinos foram retirados de campo. Foi tanto por uma orientação da ANAC como da Anvisa. Então, nós temos portarias das agências reguladoras regulamentando essa questão de quem pode entrar, quem pode sair, o que tem que ter de exame para poder entrar, né? O PCR acabou virando uma regra aí, tanto para o Brasil como para os outros países também. É difícil você encontrar hoje um país que diga não pode entrar aqui tranquilamente. É pedido teste, em alguns países já é pedido, inclusive, o comprovante de vacinação. Então, isso traz de volta essa questão do dinamismo que a gente estava falando no começo, né? A gente teve, no primeiro momento, todo mundo fechando porta, então não entrava de jeito nenhum. Aí depois veio essa flexibilização, entra com o exame. Então, agora a gente tem o entra com o exame e a carteirinha de vacinação. Então, a gente tem aí esse primeiro momento ali das agências reguladoras tomando uma frente muito grande nessa questão do quem entra, quem sai. Mas a gente teve também aqui no Brasil legislações específicas sobre o tema, não só para a aviação, mas também para outros setores impactados, turismo, educação, enfim. Mais especialmente na parte da aviação, a gente teve a Lei 14.036, que na verdade é uma MP que foi convertida, a MP 925, que ela trata especialmente dessa questão do setor aéreo. Então, ela foi uma medida provisória que veio em socorro às companhias aéreas e à população também atingida, aos consumidores, e posteriormente foi convertido em lei, inclusive hoje está aí em vigência e foi postergada, já que a situação pandêmica ainda continua, então ela foi postergada aí até o final de outubro, deve ser novamente estendida, porque ainda estamos nessa etapa de vacinação, de ver como é que as coisas vão ficar, mas ela traz essas hipóteses, né? Que aí, o que acontece? Eu tenho uma passagem, não sei se eu vou voar, não sei se eu quero voar, se eu me sinto seguro para voar, o que acontece, né? Então, o que a gente tem de mais importante? A gente tem dois cenários aqui, né? A gente tem o cenário em que a companhia aérea cancela o voo, porque houve o país de destino fechou fronteira, ou então porque não tem como voar, não está seguro voar, então a companhia decide fazer o cancelamento do voo. E a gente tem também a opção em que o consumidor que não está se sentindo seguro. Puxa, tu vê a vacina, mas ainda está rolando, eu vi que vou para o Reino Unido, ainda tem a variante Delta, não quero me arriscar, não quero ir. Então, a gente tem dois cenários distintos, cada qual com seus desdobramentos. Excelente. Então existe uma necessidade, talvez, de fazer uma análise meio que case a case para verificar, por exemplo, se eu posso cancelar meu voo, se não me sinto à vontade. Provavelmente nós temos aí talvez um cenário de mediações antes de fazer a judicialização dessa temática. Então, realmente, pela fala da senhora, eu consigo perceber que não tem exatamente um comportamento engessado para todos os casos, né? Como nós tínhamos na época em que tudo era pacificado e regular, por assim dizer, né? Nós estamos enfrentando uma crise sanitária que nos gera uma série de exceções. Falando nisso... Foi um período de bastante reinvenção, realmente, foi tudo reimaginado, ainda não sabemos como é que será no futuro, mas a Lei 14.034, ela traz realmente patamares bem claros aí, que nos ajudam nesse momento, para a gente saber para onde caminha. A gente pode até brincar aqui e fazer umas hipóteses. Vamos fazer umas hipóteses, então. Acho isso muito rico. Vamos pecar pelos exemplos. Então, vamos lá. Eu posso cancelar o meu voo se eu não me sentir confortável em voar? E qual é a pena, vamos dizer assim, administrativa, econômica, que eu sofro quando a motivação parte do consumidor? Não quero viajar por questões de estou doente ou não me sinto confiante. Perfeito, Matheus.
Bom, se é o próprio consumidor que desiste da viagem, a gente tem aí duas opções, basicamente. O reembolso da passagem, só que aí, como é o consumidor que está cancelando por uma opção própria, não me sinto seguro, o que a gente vai ter? A gente vai ter o desconto previsto na própria tarifa da passagem. A gente sabe, né? Quando você vai fazer a compra na passagem, provavelmente no site ou às vezes numa agência de viagem, tem ali as opções. Aquela passagem que é mais baratinha, numa hipótese de cancelamento, você acaba tendo um desconto maior do que a passagem que é mais cara, e se você precisa cancelar, normalmente você consegue reembolsá-la quase que inteira. Então, nessa hipótese, se é você consumidor que desiste da viagem e quer o reembolso, sem problema, o reembolso vai ser feito, tem um prazo um pouco maior para essa questão do reembolso, né? A Lei 14.034 prevê um prazo de até 12 meses do voo para a empresa te fazer o reembolso, e ela vai fazer esse descontinho da tarifa de acordo com a passagem que você escolheu. Então, por exemplo, seu voo está marcado para o dia 5 de outubro. Então, você resolve não ir, não está se sentindo seguro, você comprou ali aquela passagem mais econômica, que a gente chama de tarifa econômica. Pode fazer o pedido, avisa a companhia de viagem, fala, eu, Matheus, meu número de passe de reserva tal, não estou me sentindo seguro, quero cancelar meu voo. A empresa tem 12 meses da data do voo, então 5 de outubro de 2021, teremos 5 de outubro de 2022 para te fazer o reembolso, e ela vai fazer o descontinho daquele percentual do cancelamento, né? O reembolso ele é feito da mesma forma que você comprou, então se você pagou em dinheiro, vai fazer o desconto na sua conta bancária, se você pagou em cartão de crédito, vai fazer o estorno no seu cartão, né? Ou então você pode falar, puxa, não estou sentindo seguro para viajar agora, mas pode ser que ali em janeiro, quando as coisas estiverem mais normalizadas, eu me sinta melhor para fazer essa viagem. E aí, o valor que você gastou integralmente na passagem é transformado em voucher e fica à disposição para você usá-lo daquela forma inteira numa nova passagem, numa nova viagem. E num segundo momento, então, se eu sou surpreendido com a notícia de que meu voo foi cancelado, então não partiu da minha iniciativa do consumidor, eu tive meu voo cancelado. O que faço? Quem eu procuro? Já passo o contato, brincadeira? O que eu tenho que fazer? Bom, se é a companhia que cancela o seu voo, você tem um pouco mais de opções. Você tem a opção do voucher também, né? Ser convertido integralmente em voucher para você usar num outro momento. Você tem a opção do reembolso, mas aí o reembolso é integral, não tem desconto. Você tem a opção da reacomodação, ou seja, a empresa pode... o seu voo foi cancelado, foi do dia 5, mas a gente tem o voo do dia 7. Quer ir para o voo do dia 7? Você pode ir para outro voo. E a gente tem também a opção de reacomodação, de remarcação mais para frente. Tipo, não quero voar agora, quero voar mais para frente, ou quero ser acomodada no voo de uma outra companhia. Então, assim, sem solução, não se fica, né? A lei imaginou aí diversos cenários, justamente para trazer um pouco de segurança para essa situação tão incerta e para que tanto as empresas como os consumidores conseguissem imaginar de onde eles vão sair. Então, a empresa não fica sem recursos para conseguir operar nesse momento difícil, né, em que a malha aérea foi significativamente diminuída, mas o consumidor também não fica num mar de incerteza de saber para onde vai aquele dinheiro que ele já botou no pacote, puxa vida, fez tanto investimento para levar os filhos para a Disney. Então, tá todo mundo, a ideia é manter mais ou menos todo mundo seguro, né? Lembrando que nessas hipóteses de reembolso, de voucher, você tem aí o prazo de 12 meses para usar. Na mesma regra, gerais, né? A partir da data da data do passagem. voo, Do exatamente. voo, certo. Excelente, eu acho que foi bem esclarecedor, realmente traz certo equilíbrio para as relações, né? Então, o consumidor, embora seja o mais hipossuficiente, nós temos também o fornecedor que sofreu um descalabro econômico tremendo. Então, essa legislação também convida um exercício de empatia que é, ao meu ver, pelo menos um pouco razoável também em relação a ter a possibilidade de voucher, né? Porque aí o dinheiro se concentra na companhia aérea e também as outras vertentes acabam não tendo tanto sofrimento, né? Os próprios trabalhadores da companhia, enfim. Muito legal, muito bacana, muito obrigado pelos esclarecimentos. Na fala inaugural da senhora, houve também o apontamento de que essas questões, né, tanto, não digo só a nível de território brasileiro, mas essas questões transcendem também a territorialidade do Brasil. No saber da senhora, como os outros países, né, estão se comportando parecido com o Brasil? O tratamento jurídico internacional está sendo mais ou menos o mesmo? Nós, brasileiros, somos bem-vindos ou não bem-vindos em algum lugar? Como é que está essa parte também?
Bom, acho que no começo ali da pandemia, houve uma posição mundial geral de realmente fechar fronteiras, né? Então, todo mundo fechou, ninguém entrava, ninguém saía, salvo realmente questões humanitárias ou de repatriação. Hoje, com o andamento da vacina, né, pelo menos esse sentimento otimista aí que nos invade quando a gente vê os números de mortes caindo e de vacinação aumentando, as fronteiras estão se abrindo, né? O Brasil ainda foi um dos últimos países, ainda é um país um pouco para trás na questão da vacinação, então você vê que não é todo país ainda que nos aceita de volta, né? Os Estados Unidos mesmo, que é um dos países que mais recebe turista brasileiro, vai realmente abrir as fronteiras para o turismo daqui para lá, só em novembro, né? De acordo com as informações que a gente tem aí, o governo Biden deve nos permitir voltar para Miami em novembro, lógico, para aqueles que estiverem vacinados, né? Isso, na verdade, deve ser uma nova tendência. A gente vai ver a vacinação como sendo um requisito de viagem, né? A gente tem aí a obrigatoriedade do passaporte, tem a questão do visto para alguns países, mas agora nos parece, pelo menos é a impressão que a gente tem dentro das conversas de setor aéreo, entre os órgãos envolvidos, né, ANAC, IATA e outras entidades do setor, de que o passaporte da vacina vai ser uma coisa meio, assim, vai entrar no nosso cotidiano. A gente vai ter que demonstrar a regularidade da vacinação, como já acontece para alguns destinos, né? Já há alguns lugares em que você tem que provar vacina de malária, vacina de febre amarela, a vacinação da Covid vai entrar na dança e vai ser uma que a gente vai ter que mostrar. E quanto mais a população brasileira se vacinar, mais flexibilizada vai ser a nossa volta aí para o turismo internacional. Nacionalmente, a gente já está com 90% do turismo retomado aí, assim, as perspectivas são mais ou menos nesse sentido, que já mostram aquecimento para um setor que passou em 2020 bastante difícil. Eu justamente ia fazer esse comentário. Não é 100% novidade essa questão de exigência de carteira de vacinação, sobretudo para continente africano, a febre amarela e a malária, é uma exigência para qualquer destino lá da região. Então, não é 100% uma novidade. A gente tem hábito, talvez, de traçar rotas para locais onde isso não era uma exigência, mas é uma boa prática que eu espero que seja também consolidada, assim como no interior aqui do nosso território nacional. Muito obrigado pelas suas contribuições, mas eu queria deixar uma última provocação. Hoje, como que a gente faz para viajar com segurança? Quais dicas, conselhos que a doutora poderia oferecer para nós que estamos pensando em viajar hoje? É seguro, não é seguro? Compro, não compro? A passagem? Enfim, nos brinde aí com o posicionamento da senhora em relação a isso. O que fazer neste momento? Olha, acho que uma dica, vou até dar uma dica mais pessoal do que jurídica. Acho que a primeira coisa é checar realmente o destino final, né? Para onde você vai, como está a questão da vacinação e do controle da Covid, especialmente nesse destino. Então, se brasileiros estão entrando, como está a população, como, né, a população local, o trânsito de pessoas, se está tranquilo. Visite o site da companhia aérea na qual você está comprando as suas passagens, veja o que eles exigem, confira também no site do consulado qual é a documentação necessária. A documentação ela é de responsabilidade do passageiro, então a gente tem que dar aquela olhada se além da passagem e do visto, eu preciso apresentar mais alguma coisa, passaporte da vacinação, local de estadia. Muitos países, quando começaram a liberar a entrada de brasileiros ou mesmo de outros lugares em território nacional, por exemplo, Espanha, Portugal, Holanda, que quando começaram a abrir as portas e admitir familiares, você tinha que mostrar onde você ia ficar. Então, você podia, você brasileiro, você, Matheus, visitar eventualmente um parente que mora na Europa, desde que você mostrasse onde você ia ficar. Então, você tinha que levar uma carta, você tinha que levar um comprovante de endereço. Então, cheque sempre no site do consulado se esse lugar para onde você está indo é um desses que tem esse tipo de exigência um pouquinho diferentona e que a gente tem visto por conta do Covid. Confira também no site da companhia aérea, cheque as políticas de reembolso, de cancelamento. Em regras, as companhias estão aderindo tranquilamente à Lei 14.034, mas é sempre bom a gente também, como consumidor, ter essa noção dos nossos direitos. A gente é muitas vezes enganado, passado para trás, porque a gente não tem conhecimento
dessas peculiaridades e fica até com vergonha, às vezes, de se impor. Então, saiba os seus direitos quando você for comprar. Se você for procurar uma agência de viagem, converse com o seu consultor, pergunte, tire suas dúvidas, mas não deixe de, né, de fazer a sua viagem e, principalmente, não deixe de tomar a sua vacina, porque isso é super importante. E com certeza na existência de uma violação jurídica também busque um profissional da área, né, para satisfazer aí essa lacuna jurídica que é muito importante nesse momento, né? Diversos juizados têm feito mutirões sobre essa questão, justamente por conta disso, né? No começo, até você ter a MP, que depois virou a Lei 14.034, estava esse limbo jurídico do que eu faço, para onde eu vou, quem eu me socorro. Então, muitos consumidores, sabidamente, foram atrás dos seus direitos no Poder Judiciário, que realmente ainda é a nossa maior ferramenta de garantia. Então, a gente teve um número de demandas muito grande, e que acabaram movimentando, especialmente os juizados especiais, a fazerem mutirões sobre o assunto. Então, assim, mesmo sendo uma área que não é muito estudada em faculdade, que não é muito estudada em cursos jurídicos, a situação fez com que ela aparecesse aí para os advogados, para os tribunais, para os juízes. Então, as pessoas estão sabendo um pouco mais como lidar com isso. Então, leia, procure os seus direitos, informe-se no momento da compra da passagem, mas fique tranquilo que temos profissionais capacitados para ajudar se precisar, e os nossos tribunais também já estão cientes aí, tanto da lei, como também das regulamentações da ANAC, que estão mais em voga por conta do assunto. Muito bom, perfeito, doutora. Muito obrigado pelas suas considerações. Eu conversei hoje com a doutora Natália Dossa, ela tem especialidade e amestramento pela PUC São Paulo em Direito Constitucional, deu aqui uma aula muito prática de Direito do Consumidor, enfim, garanta sempre, como ela muito bem pontuou, os seus direitos, seja sempre consciente das suas responsabilidades enquanto consumidor e viajante. E foi muito legal. Muito obrigado pelas suas contribuições. Em nome do canal Juris Rende, eu agradeço imensamente a participação da senhora. E como nós estamos ainda neste momento de grande rotatividade jurídica em cima das questões do Covid, com certeza a senhora será requisitada novamente para nos atualizar de possíveis alterações, do que pode e o que não pode, o que se consolidou daqui para frente. Muito, muito, muito obrigado pela sua participação, doutora, e eu deixo a palavra com a senhora para suas considerações finais. Eu que agradeço, Matheus, é sempre um prazer contribuir com o canal, contribuir com o pessoal do Juris Rende. Fiquem à vontade para me procurar, para mandar suas dúvidas. O setor aéreo é realmente um setor bastante dinâmico. Vamos ver como é que esse negócio se desenrola aí até o fim dessa pandemia, que a gente espera que seja em breve. Por todos nós, não só pelas companhias aéreas e consumidores, mas por todo mundo que não aguenta mais ficar em casa. Muito obrigado, doutora. Esse foi mais um webinar aqui da Juris Rende. Eu agradeço imensamente pela sua participação e a atenção de todos que nos assistem. Muito obrigado.